Imagine um país onde criticar o Supremo Tribunal Federal virou crime, onde pedir sanções internacionais contra abusos de poder é tratado como traição, e onde a liberdade de expressão depende da aprovação de um ministro. Não, isso não é um roteiro de um episódio do Black Mirror, é o Brasil de 2025. E no centro dessa trama está ele, Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, dizendo em alto e bom som: "Eu não volto enquanto Moraes não for sancionado." Ironia? Talvez. Exagero? Pergunta para quem teve conta bloqueada por postar meme. Nesta entrevista bombástica ao SBT News, Eduardo não só denuncia o ativismo judicial, como também expõe o Brasil como um laboratório de censura global e avisa: a direita pode estar na berlinda, mas não está derrotada. Enquanto a esquerda pede democracia, mas censura redes sociais, Eduardo articula com parlamentares americanos, defende anistia e prepara o terreno, quem sabe, para 2026. Neste vídeo, vamos destrinchar tudo isso, porque se criticar o STF é atentar contra a democracia, talvez esteja na hora de perguntar: que democracia é essa que só aceita um lado falando? Seja bem-vindo ao Alvo da Notícia, o canal onde liberdade de expressão não é figurinha carimbada e opinião não vem com manual de instrução. Aqui, a gente analisa as entrelinhas do noticiário com um olhar crítico, ácido e, por que não, sarcástico. No vídeo de hoje, vamos destrinchar a entrevista explosiva de Eduardo Bolsonaro ao SBT News, direto dos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro foi direto ao ponto. Enquanto o Brasil criminaliza a oposição, ele articula nos Estados Unidos para denunciar o que chama de ativismo judicial. E mais, não esconde que pretende levar Alexandre de Moraes à sanção internacional. O motivo? Uma sequência de decisões que, segundo ele, violam a Constituição, ignoram o devido processo legal e criam um ambiente de censura institucionalizada. A entrevista ao SBT News foi a primeira em TV aberta desde que Eduardo se licenciou da Câmara. E ele não aliviou, denunciou o uso político do judiciário, especialmente contra conservadores. O juiz virou parte interessada, vítima, investigador e sentenciador. Isso não é justiça, é militância de toga, disse. Segundo o deputado, o Brasil tornou-se um exemplo mundial do que não fazer. Ele afirma que lideranças conservadoras são processadas por opiniões e que o STF age como legislador informal ao atropelar decisões do Congresso, como no caso do PL das fake news, rejeitado pelo parlamento, mas ressuscitado por canetada judicial. Ele também rebate a narrativa de que sua atuação no exterior seria interferência em processos brasileiros. Diz que nunca pediu liberdade para Jair Bolsonaro, mas sim anistia como fim da perseguição. E compara: a esquerda recorreu ao Tribunal de Haia chamando meu pai de nazista. Isso pode, mas se eu falar com um congressista americano, aí sou um criminoso. Eduardo relativiza o 8 de janeiro, lembrando que não houve mortos, armas ou apoio institucional. Diferente, segundo ele, de protestos da esquerda que resultaram em policiais feridos e prédios públicos depredados, sem prisão em massa, sem acusações de golpe. Quanto à possível candidatura em 2026, Eduardo afirma que o nome certo ainda é Jair Bolsonaro, mas caso o TSE mantenha a inelegibilidade, coloca-se à disposição, desde que tenha segurança para retornar ao país. Ele afirma que já recusou doações e que se mantém com recursos próprios. E mais, diz que já houve datas marcadas para a sanção de Moraes, mas que crises internacionais, como o ataque do Irã a Israel, desviaram o foco da Casa Branca. Sobre a imagem internacional do Brasil, Eduardo é direto: Lula envergonha o país ao se alinhar com ditaduras e grupos terroristas. Acha absurdo o governo ignorar a morte de uma brasileira inocente na Indonésia, mas enviar avião da FAB para buscar condenada por corrupção no Peru. Na questão das redes sociais, Eduardo vê a tentativa de regulamentação como uma desculpa para a censura. Hoje, você não pode chamar um homem de homem se ele estiver de vestido. O próximo passo é prender o humorista por piada. Esse não é o Brasil que a gente quer, dispara. A entrevista termina com Eduardo reforçando que há espaço para diálogo com setores da esquerda moderada, mas que com militância radical, com quem quer nos ver assassinados, não há conversa possível. Em resumo, Eduardo Bolsonaro se posiciona como voz ativa do conservadorismo em tempos de censura. Não como vítima, mas como articulador, pronto para o embate e talvez para uma candidatura. A entrevista de Eduardo Bolsonaro foi, sem dúvida, um divisor de águas.
Goste-se ou não do estilo, e há quem torça o nariz, o que ele expõe é um problema real, o desequilíbrio entre os poderes no Brasil. Quando um ministro da Suprema Corte acumula funções e manda mais que o parlamento inteiro, temos um problema grave de democracia. Claro, há exagero em alguns pontos. Pedir sanções contra autoridades nacionais é sempre delicado, mas é mais perigoso ainda normalizar que um juiz censura, persiga e prenda sem o devido processo. Isso não é justiça, é vingança institucional. Eduardo Bolsonaro talvez tenha um estilo direto demais, que incomoda muita gente, especialmente os donos da narrativa oficial. Mas ele diz o que muitos têm medo de dizer, que estamos vivendo um tempo onde o conservadorismo vira um sinônimo de crime, onde você não pode discordar sem ser chamado de fascista, onde o humor, a fé e a opinião viraram alvo. Não se trata de endeusar Eduardo, trata-se de entender que nesse cenário polarizado, a censura não é mais ficção. E quando o silêncio é imposto pelo medo, o próximo a ser calado pode ser você. A pergunta que fica é: quem está mesmo atentando contra a democracia? O Brasil virou laboratório de censura e o STF, laboratório de poder absoluto. Enquanto isso, um deputado nos Estados Unidos desafia essa ordem, e não com armas ou fake news, mas com falas e articulação diplomática. Eduardo Bolsonaro pode não ser perfeito, mas é um dos poucos que ainda tem coragem de enfrentar a máquina. E se a liberdade de expressão depende de interpretação judicial, então já não é liberdade, é concessão. E concessão pode ser retirada a qualquer momento. Agora a bola está com você. O que você achou da entrevista de Eduardo Bolsonaro? Ele foi longe demais ou está dizendo aquilo que todo mundo pensa, mas não tem coragem de verbalizar? Comenta aqui embaixo e vamos fazer o que muitos tentam impedir: debater ideias com liberdade.